Fala pessoal, sejam bem-vindos à jornada Casa de Isopor saindo do zero. Aqui você vai aprender o caminho para construir casa de isopor segura, na metade do tempo e 30% mais barato. Essa daqui é a segunda aula, onde vocês vão aprender a contratar os profissionais, treinar a sua equipe e gerenciar a sua primeira equipe de uma obra de EPS. Olha só, para começar, dá uma olhada nesse vídeo. Que dizem a respeito do EPS passo a passo. Esse aqui é o relato do Valdeci Coutinho Silva. Veja só, desejo informar a minha experiência com o EPS na prática, ou o EPS passo a passo com o engenheiro Rodrigo Barros. Em primeiro lugar, não sou engenheiro, não sou arquiteto, nem mesmo construtor, porém, esse último desejo ser. Sou servidor público estadual, porém desejo ser construtor. Buscando mais informações inerentes ao assunto construção com EPS, encontrei o EPS passo a passo. Confesso que foi um divisor. Tanto o conteúdo como a didática aplicada são altamente impactantes, pois, depois que você inicia, não tem vontade de parar de assistir, diante da profundidade de tanto conhecimento. De coração mesmo, sem bajulação, recomendo muitíssimo, pois eu mesmo, sem conhecimento nenhum da área de construção civil, me atreveria a construir iniciando da minha própria casa. Insegurança existe, mas confesso com garantia que já me sinto muito mais confiante para vencer essa nova empreitada. Portanto, eu recomendo. O professor é muito capacitado em conhecimento, sabe transmitir com maestria, além de que todo o conteúdo é produzido com experiências reais de obra. Obrigado ao engenheiro Rodrigo Barros e a toda a equipe que disponibilizou esse material fantástico de aprendizado. Desejo tudo de bom para vocês. E o Araújo, o que ele diz a respeito? Presta bem atenção. Sensacional, show, top, professor. Aprovo e recomendo. Extremamente preciso, cirúrgico e muito profissional. Muito rico, cheio de detalhes, recheado de informações. Suporte para tirar dúvidas com muita atenção e dedicação ao aluno. Super indico. E o Alcênio, o que ele diz? Presta bem atenção. Estou assistindo às aulas bônus. Adquiri muito conhecimento. A aula bônus de como montar a equipe é muito objetiva. Muito obrigado, professor. Bom dia, senhores. Me chamo Valdeci Coutinho, moro aqui em Palmas, Tocantins. Eu venho falar para vocês sobre essa nova modalidade de construção de casas. E daí, diante disso, eu falo para vocês que busquem o conhecimento, certo? Quem chega cedo bebe água limpa. Então é o seguinte, quanto mais vocês se informarem nesse momento que esse tipo de construção de modalidade está em plena ascensão, então eu sugiro para vocês que estudem. O engenheiro Rodrigo Barros é um professor que sabe muito, tem uma boa didática, sabe ensinar bem, está predisponível a tirar qualquer dúvida a qualquer instante, mas eu falo isso porque é assim que acontece. Eu fiz o curso com ele e concluí já o meu curso, mas eu vou falar para vocês, eu não tinha conhecimento nenhum nessa área, entendeu? Nada. Na verdade, eu sou servidor público estadual, efetivo. Falo para vocês, falo com toda garantia, o curso é muito bom, bem ministrado, um conteúdo excelente, certo? Com muita didática, bem explicado, bem esclarecido. Eu garanto para vocês que fazendo esse curso com o professor Rodrigo, que é um engenheiro já, então vocês não ficarem perdendo tempo aí, certo? Eu cheguei também a fazer um outro curso com a outra empresa, fisicamente, não vou falar o nome, porém, não chega nem a metade do conteúdo e aprendizagem que a gente obtém. As aulas são executadas diretamente na obra, no qual são obras que ele executa, então são momentos reais na construção civil. Cada módulo foi elaborado diante de uma construção que foi executada, certo? Então isso traz uma segurança, porque ele fala com garantia, com propriedade do fato. Então é muito diferente de outras pessoas que ministram outros cursos aí
e são superficiais, falam só por falar. O engenheiro Rodrigo Barros eu recomendo porque tem muito teor, tem a garantia de que tudo acontece como ele está explicando, certo? Ele dá as dicas dele, que acontece realmente na obra, no canteiro de obra, certo? Então, vocês terão essa garantia de aprendizado mesmo. E qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem ligar para ele diretamente ou para o pessoal da turma, que é criado uma turma durante o curso, e vocês vão ter um retorno bem rápido e bem plausível diante da sua dúvida. Fiquem com Deus, desejo para vocês um excelente curso. Não vacilem, falem, estudem com quem tem propriedade de falar, que realmente trabalha na área, entendeu? E é um cara muito legal. Eu nem sequer o conheço, mas eu estou indicando essa pessoa devidamente, só puramente devido ao curso que eu fiz. Então, diante desse conhecimento que eu adquiri com muita segurança, eu recomendo para vocês. Muito obrigado. Fala pessoal, vamos lá começar a segunda aula e hoje vocês vão aprender a montar uma equipe, a primeira equipe de vocês, como treinar essa equipe, onde contratar, qual profissional contratar e como gerenciar essa equipe, beleza? Então, mais uma vez, eu costumo dizer, bato nessa tecla, a construção, ela não está limitada somente à montagem de painéis, beleza? Montagem de painéis, no nosso caso, é a principal etapa? É a principal etapa, claro. Mas para que você possa atingir os objetivos que são uma obra segura, você conseguir atingir a construção na metade do tempo de uma obra convencional, que é aquelas de tijolo com pilar e viga, e economizar 30%, você precisa não somente montar o painel, você não vai atingir isso. Você precisa de uma cadeia, você precisa de um passo a passo, um formato, um método completo, beleza? Então, é importantíssima essa aula, é importantíssima para que você possa, então, preparar a sua equipe, né? Não adianta nada você saber como monta, você aprender toda a parte técnica, mas e aí? E na hora da equipe? Beleza? Então é isso que a gente vai aprender hoje, uma coisa fundamental para você conseguir atingir os objetivos, beleza? E para quem está assistindo a primeira aula, nunca me viu, então chegou, a gente já tem uma aula, já aconteceu, essa daqui é a segunda, tá? Então eu sou o engenheiro Rodrigo Barros, eu sou especialista na construção de casas de EPS, as famosas casas de isopor, e eu tenho uma construtora especializada na elaboração de projeto, gerenciamento de obras, consultorias e, claro, né, execução de obras de EPS. Beleza? Então, ó, vamos lá, vamos começar. Para iniciar, eu vou dar uma revisada de forma bem rápida na aula número 1, tá? Para que vocês peguem o contexto da coisa. Por isso que eu falei para vocês. Hoje vocês aprenderão dicas valiosas na hora de treinar a sua equipe. E uma das coisas que vocês vão aprender hoje é dar o contexto, né? Então eu não posso chegar, simplesmente monta a equipe. Então eu dou uma revisão, lembrando de toda a parte técnica, e aí, com essa bagagem, é que você vai conseguir treinar a sua própria equipe. Então, pessoal, vamos lá, vamos começar. Vou passar aqui rapidamente pela aula número 1, igual eu já tinha falado com vocês. Ó, então, a aula número 1 foi todas as etapas de uma obra de EPS, certo? Então lá a gente aprendeu o quê? A gente aprendeu a conhecer o sistema. Então, antes de iniciar a montagem de um painel, eu ensinei a vocês todas as aplicações, quando surgiu, aonde surgiu, tá? Porque sem isso, eu considero impossível de você aprender o sistema construtivo. Então, você tem que primeiro entender o que é o sistema construtivo. Falei dos pontos positivos, certo? Na etapa número 1, a gente passou pela terraplanagem. Vocês aprenderam a importância, né? É imprescindível você entender a terraplanagem. Inclusive, essa semana eu fiz uma terraplanagem muito bacana, tá? Até fiz umas postagens, mas vamos lá. Então, depois a gente aprendeu. Então, voltando na terraplanagem, né? A terraplanagem, vocês aprenderam para que serve, né? Teve gente que nunca tinha ouvido falar, nunca tinha visto. Então, você imagina, você chegar para fazer um curso onde você vai aprender só a montagem do painel, vai faltar muita ferramenta para que você realmente atinja. O que acontece muito no mercado, e inclusive chegam clientes para mim, poxa, eu ouvi dizer que o EPS ele era 30% mais barato, ele era mais rápido, fazia com menos pessoas, e etc, etc, né?
Mas, na verdade, no meu caso, não, ficou bem mais caro e tal. E já aconteceu com clientes meus que, no último minuto, optaram por outro sistema construtivo e também provou ser mais caro, beleza? Então, por isso a importância de você entender a terraplanagem, né? Lembra lá, eu ensinei o nível, ensinei qual nível tem que ficar, a importância para que depois a gente coloque a fundação. E entrando na etapa 2, a gente aprendeu que a fundação é um radier, e vocês aprenderam, né, as etapas, como é que monta um radier, todos os detalhes construtivos dele. Fizemos a etapa número 3, então, montagem dos painéis, parte 1, isso aqui foi uma super dica que eu dei para vocês. A etapa número 4, instalações elétricas e hidráulicas. Né? Lembra lá, ó, mostrei isso aqui para vocês, ó. Aqui, ó. Mostrei, tem os detalhes construtivos das instalações hidráulicas e instalações elétricas, são fundamentais e são diferentes da convencional, não é a mesma coisa. Vão ser mais baratas, vai ser mais rápido, não vai ter entulho, só que tem alguns detalhes construtivos, né? Na etapa número 5, montagem de painéis, segunda parte, vocês entenderam por que a gente tem que voltar para a montagem de painel. Etapa número 6, o chapisco, né? Então, que tem que realmente utilizar o compressor, que é importantíssimo, e ó, ele faz parte da estrutura, beleza? Aqui está um detalhe que eu vou deixar, inclusive, para quem assistiu a aula número 1. Lembrando, pessoal, chapisco é uma coisa seríssima, tá? Então, lembra que eu falei da receita de bolo? Tá? Isso é o que vai definir, às vezes, se uma casa fica em pé ou não, tá? Essa receita de bolo, porque ela é a estrutura da casa, tá? Então, tem que saber realmente a forma correta. Assim como, voltando um pouquinho, a montagem de painéis, lembra que eu comentei lá? Eu falei, olha, quando a gente vai para a segunda parte de montagem de painéis, que é antes do chapisco, precisa ser feita uma revisão em tudo. Tá? Essa revisão tem que ser feita de que forma? Você tem que saber se cada coisa está no lugar certo, tá? Porque quando você fizer o chapisco, você não vê mais. Então pode passar muita coisa ali que você não reforçou, que você não revisou, e aí vai te dar problema estrutural, beleza? Quando a gente chega na etapa 7, é a argamassa estrutural, que é o reboco, mas não é o reboco que está acostumado na obra convencional. Né? Esse reboco aqui ele é estrutural, ele também tem a sua receita de bolo, né, que é o traço, ele tem que ser específico, tem o aditivo que tem que ser usado na quantidade correta, tá? A quantidade correta de cimento, quantidade correta de areia, beleza? Para isso tudo, a gente vai chegar com isso tudo bem feitinho, então você fez a terraplanagem correta, fundação correta, montagem dos painéis, fez as instalações elétricas, hidráulicas, chapisco, fez a argamassa estrutural, agora a gente vai receber a laje, né? Aí também não pode sair construindo laje antes de finalizar a argamassa estrutural. E para projetos, né, com vãos maiores, essas casas modernas de alto padrão, eu disse a vocês que é necessário entender a união entre o pilar de concreto armado com o painel monolítico de EPS. Isso é fundamental, tá bom? Para atingir esse tipo de projeto. Tem projeto que eu faço de alto padrão que quase não tem reforço, beleza? Rodrigo, reforça porque o EPS não aguenta? Não tem nada a ver com isso. Porque existem alguns esforços que eu ensino como você reforçar para você economizar, entendeu? Não é, mas e o EPS? O pessoal fala que não tem pilar e viga. Não tem mesmo. Mas algumas situações a gente precisa colocar para baratear, inclusive, tá bom? E aí a gente vai para a montagem de laje. Né? Ensinei a laje que vocês têm. Poxa, tem não, né? A laje que eu sugiro que vocês optem por questões de custo. Eu trabalho com custo-benefício, tá? Eu sou engenheiro. Engenheiro, para que serve o engenheiro? O engenheiro eu costumo brincar, né? Um mal necessário. Porque o engenheiro está lá para não deixar cair e para ser mais barato, tá? Quando você contrata um engenheiro para sua obra, é para isso que serve, tá? Muita gente acha que, não é porque fica mais caro. Não, pelo contrário, ele está lá para baratear. E é isso que eu ensino para vocês. Beleza? Então, esse daí foi a base da nossa aula número 1. Eu vou passar aqui bem rapidinho. Olha lá, ó. Então, a gente conheceu o sistema. Depois, aqui também, eu disse que dá para fazer kitnet e tal, casa de alto padrão, aqui são as duas obras que eu fiz, lembra? Mostrei para vocês todos os detalhes, aqui na parte de dentro, ó, o sobrado, aqui ampliação residencial, também dá para fazer, escada, piscina, composição do painel, né? Aqui o não propaga chamas, toda a parte
as qualidades, né, do sistema construtivo. E, então, ó, terraplanagem, depois a fundação, aqui a fundação aqui é da minha casa, que eu falei para vocês, montagem dos painéis primeira etapa, instalações hidráulicas, o chapisco, falei o que eram esses pontinhos, né, argamassa estrutural, que é o reboco, e aqui a montagem de laje, tanto a convencional quanto a laje GPS. Beleza, pessoal? Isso. Isso aí foi a base da nossa aula número 1, e muita gente elogiou, o pessoal deu um retorno muito legal, eu fiquei muito feliz, tá? Muito feliz mesmo. Beleza? Então, vamos lá, vamos entrar agora na nossa aula número 2, de fato, né? Então vamos lá, pessoal, vamos começar de fato a aula número 2, vou compartilhar com vocês aqui nosso roteiro. Opa, aí. Então vamos lá, ó. Construção com painéis monolíticos de EPS. É o tema, lógico, central da nossa jornada, Casa de Isopor Saindo do Zero. Qual o objetivo central? É você construir com segurança, por isso que tem que ter todo esse contexto, por isso que não dá para fazer numa aula só, precisa realmente de 3. E construir com segurança, na metade do tempo com relação ao convencional, e economizar 30%, tá bom? Aula 2, como montar e gerenciar a equipe de montagem. Então aqui o nosso roteiro, a revisão da aula número 1 eu já dei, para vocês terem, para quem não assistiu, né, poder ter uma ideia, e para que a gente voltasse aí, dar uma refrescada em todo o contexto que foi a aula passada, né? Inclusive o pessoal elogiou muito, fiquei muito feliz, nossa, muito retorno mesmo, né? Então tô muito contente com isso, tá? Com a repercussão. Então vamos lá. Já foi. O número 2, a gente vai aprender quais profissionais são necessários para a montagem dos painéis, tá? Onde encontrar, qual o tipo de profissional, quem que monta painel, né? Então eu vou ensinar vocês. Número 3, onde encontrar profissionais, porque quais profissionais que montam painel e onde eu vou encontrar eles, né? Aqui também é muito importante. Dicas de como treinar a equipe, tá? Eu vou mostrar alguns vídeos de como você vai falar, como que é no dia a dia. Pô, não faço ideia, então eu vou dar algumas dicas, tá? E o número 5, dicas de como gerenciar a equipe. Por quê? Tem muita gente que nunca teve uma equipe de obra, né? Ou às vezes você mesmo é a equipe de obra que está aqui assistindo, né? Você faz parte de uma equipe. Então você vai poder ver como é o gerenciamento para que você gerencie a sua, né? Às vezes você faz parte de uma equipe hoje, você pode até notar, falar, nossa, então por isso que os caras falam isso, aquilo. E você, que não tem experiência, você vai aprender como falar, por exemplo, né? Tipo assim, nossa, cheguei lá na obra, contratei, né? Fiz o passo 2, fiz o passo 3, treinei, né? Precisa ser feito assim, assado e tal. Só que agora eu tenho que ir lá no dia a dia da obra. E aí, como é que faz essa abordagem? Então é isso que eu vou ensinar a vocês. Beleza? Então, vamos lá. Vamos começar com o passo número 2, né? O 1 já foi revisão. Quais profissionais são necessários para a montagem dos painéis? Beleza. Pessoal, isso daqui é uma coisa que me perguntam todo santo dia. Nossa, onde é que eu encontro? Qual o tipo de profissional que eu contrato, né? Então eu vou dizer para vocês, vamos seguir aqui as imagens, olha só. Eu dividi em a montagem, que a gente vai incluir aí tanto a fundação, que é o radier, quanto a montagem de painéis em si, certo? Aí depois no chapisco e depois no reboco, beleza? Tá cortadinho ali, mas vocês estão com o material aí, né? Então vamos lá. Na primeira parte ali, ó, montagem. Quando a gente vai fazer a montagem do radier, o radier, no geral, você vai trabalhar com carpinteiro, tá? Carpinteiro é o pessoal que trabalha com formas, com madeira e etc, beleza? No geral, o carpinteiro, ele mesmo sabe fazer a armação, tá? Porque quando vocês aprenderam na aula 1, quando a gente faz o radier, precisa de armação, né? A armação é praticamente a mesma que está nos painéis aí na foto, que está aqui atrás. Então, geralmente, o carpinteiro é um profissional que ele também sabe armar, né? Então, ele sabe montar uma viga, ele sabe dar um ponto de arame recosido, pontear, a gente fala, né? Pontear a malha. Então, tá vendo aí, ó, já são detalhes construtivos que eu ensino, né? Na aula 1, eu mostrei para vocês, né? Como é que funciona, né?
a montagem de um radier. Só que a gente tem alguns detalhes que é aquilo que garante a segurança, que é o dimensionamento, qual a altura da lâmina, por exemplo, tá? Então, qual é o profissional que estará capacitado para fazer isso? No geral, carpinteiro, tá? Ou pode ser um pedreiro? Também pode ser um pedreiro, mas na fundação geralmente é carpinteiro. Rodrigo, como você faz nas suas equipes? Pessoal, nas minhas equipes, a parte de radier é carpinteiro, tá? Então, eu até tenho um pedreiro que às vezes ele faz, mas no geral eu gosto de fazer com o carpinteiro. Então, eu sempre monto meus radiers com um carpinteiro e um ajudante, beleza? E aí vem, né? Lógico que no próximo passo eu vou ensinar, mas aí vem toda a diferença de você conhecer e você entender como funciona o sistema. Por quê? Você vai chamar um profissional desse, ele já sabe montar uma forma. O que é forma? Vocês já aprenderam, né? Que tem aquela madeirazinha, né? Então, quando tem a madeira, é a forma. Se eu vou lá e faço uma casa, por exemplo, quadrada, quando eu fizer a madeira em volta da casa, aquilo é a forma, né? Então, no geral, ele sabe já fazer uma forma, ele já sabe cravar um piquete, ele sabe bater um nível, ele sabe bater um esquadro, certo? Isso é a base de tudo, para começar, tá? Então, esse é um tipo de profissional, porque, pessoal, obra, não existe obra sem prumo, esquadro e nível, beleza? Vamos lá, olha aqui, ó. O que é prumo, né? Prumo, pessoal, tá vendo? Esse aqui é um nível, vou até tirar aqui, ó, para mostrar para vocês no detalhe. O profissional que você vai contratar, ele precisa, assim como os engenheiros, assim como os mestres de obras, e assim como você, que não é da área, você vai aprender isso daqui, tem que ter uma noção. Então, o que é prumo? Quando fala assim, nossa, a parede tem que estar no prumo, eu venho aqui, ó, no geral, ó, isso aqui é um nível de mão, aqui tem uma bolhazinha, né? Então, ó, quando essa bolhazinha, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Olha lá, ó, quando essa bolha ela fica bem no meio aqui, ó, aí, ó, significa que a parede está no prumo. O que quer dizer com isso? Que essa parede está 90 graus com relação ao plano. Olha só que loucura, hein? Então que ela está assim, ó, que ela está em pezinha, retinha, certo? Não está torta. Então aqui, ó. Então esse profissional ele precisa entender de prumo, ele precisa entender de nível. O que é nível? Olha aqui, ó. Aí aqui já é essa outra bolinha aqui, ó, tá vendo, ó? Olha lá, ó. Então aqui está no nível. E ele precisa saber de esquadro, né? O que é esquadro? Quando a gente vai marcar uma obra, deixa eu fazer um desenho aqui, ó, simples para vocês, ó. Quando a gente vai marcar uma obra, então tá aqui, ó, terreno, certo? Olha lá, beleza? Só que a casa, ela é assim, ok? Fechou? Ela tá lá no meio do terreno. Isso aqui é muito simplificado, tá? O que é o esquadro? Né? O esquadro é quando eu saio daqui, ó, certo? Isso aqui tem que ter um ângulo de 90 graus, ó, certo? Tem que ser certinho, assim, ó, né? Tem que ser 90 graus. Ele tem que ser como se fosse uma lajota de cerâmica, uma lajota de porcelanato, que ela é retinha, assim, ó, no bico, no canto. Esse profissional vai saber fazer isso aqui, tá? Você não precisa saber literalmente ir lá e fazer, né? Mas você precisa entender sobre isso aqui, né? Você precisa entender que existem recuos, como fazer o recuo, por exemplo. Você tem que entender qual é o nível. Por isso que eu falei, ó, prumo, esquadro e nível, certo? Nível, imagina que aqui eu tenho a rua, né? Então aqui, ó. Vou fazer aqui com a... Dá pra ver? Deixa eu ver. Não dá. Então aqui tá a rua. Ó. Certo? Aqui, ó. Supondo que esse terreno, aqui, ó, é a parte que entra, aqui é os fundos. Os fundos, ele tá um pouquinho para baixo, um pouquinho pro fundo, certo? Em declive. Então, o nível da rua, eu falo assim, não, eu preciso subir ele com relação à rua. Lembra que vocês aprenderam lá na aula de terraplanagem? A gente tinha isso aqui, isso e isso, certo? Lembra? Dá para ver ali, né? Ó, até que tinha um aterro e tal. Deixa eu ajeitar aqui. Tinha um aterro e tal. Beleza, então o nível é quando eu transfiro essa altura aqui para dentro. Isso é bater nível, tá? Então, esse profissional que vai fazer a fundação, ele precisa entender disso. E, de novo, quais são os... Deixa eu compartilhar de novo. Quais são os profissionais que entendem disso?
pedreiro e carpinteiro, no geral, né? Então, para a fundação, por que mais indicado o carpinteiro? Porque, de novo, ele vai saber mexer tanto com madeira, tanto com ferragem, e ele vai saber bater nível, esquadro e prumo. Tem pedreiro que também consegue fazer isso, beleza? Então, ele também pode fazer, não tem problema, tá? De novo, tudo passa pelo que você vai passar para eles, né? Então é isso. Para a gente fazer a montagem do nosso radier, você vai utilizar carpinteiro, pedreiro e ajudante. Fechou? Próxima etapa. Quando a gente vai para a etapa de montagem de painéis, e agora? Poxa, Rodrigo, e agora? Qual profissional que eu utilizo? Os mesmos, certo? Então vai ser utilizado pedreiro, carpinteiro e ajudante. Fechou? De novo, o que o profissional, para montar um painel monolítico desse, primeira coisa que ele precisa saber? De novo, prumo, esquadro e nível, certo? Porque, olha só, existe a marcação de obra, né? Quando a gente vai colocar os painéis, daqui a pouco tem um vídeo a respeito disso, tá? Então, quando a gente vai colocar os painéis aqui, ó. Deixa eu compartilhar, deixa eu abrir de novo. Então, ó, supondo que aqui é a nossa casa, eu vou colocar o primeiro painel aqui, ó. Aqui assim, ó. Certo? Olha lá, posicionei o primeiro painel. Vou posicionar o segundo painel. Aí depois, ó, o terceiro. E aqui, ó, a gente tem uma parede que vai para dentro. Beleza? Nossa, ficou torto pra caramba, mas ajeita aqui. Aqui, ó. Sim. Melhorou, né? Então, olha só. A gente pôs o primeiro painel, pôs o segundo painel, pôs o terceiro painel. E no quarto painel aqui, como é que eu sei a distância daqui para cá? Né? Como é que eu sei a distância daqui para cá? Então, na marcação. Então, esse profissional, o carpinteiro, ele também sabe muito de marcação de obra. Só que nesse caso, o pedreiro também, porque o pedreiro está acostumado a fazer o quê? Marcação de parede em alvenaria, certo? É quando você vai, a gente fala marcar, né? Tipo assim, você vai desenhar a casa no chão, só que com tijolos. Então, a gente pode trazer esses profissionais para o universo do EPS. Então, para você fazer a montagem de painéis, no primeiro momento, a importância é isso, é saber marcar. O fato de saber marcar é o que vai possibilitar a gente colocar os arranques que estão ali no cantinho, daqui a pouco tem um vídeo de arranque também, no local certo. Então, assim, aqui vai passar uma parede, então ele vai fazer a marcação, beleza? Então, para montagem de painel no primeiro momento é isso, a marcação. Segundo, vou posicionar os painéis, certo? Vou encaixar eles lá. Também vai ser o carpinteiro ou o pedreiro, porque eles também as habilidades necessárias são muito parecidas com a do radier. Por quê? Para a gente montar, por exemplo, aqui, ó, para eu colocar um acabamento desse aqui, ó, aqui, pode parecer óbvio, ah não, mas é só encaixar ali. Não, mas a gente tem que encaixar e tem que dar os pontos, né? Existem os pontos aqui de arame recosivo. Então, eles vão saber cortar o ferro, né? Às vezes vai haver a necessidade de dobrar um ferro ou outro, então eles vão estar aptos a isso. Rodrigo, e se eu chamar um armador para fazer esse tipo de serviço? Olha, se o armador ele entender de forma, show de bola, pode acontecer. No geral, vai mais para carpinteiro e pedreiro mesmo, tá bom? Ah, Rodrigo, eu sou armador, tô aqui assistindo e eu sei, show de bola. Mas eu tenho uma certa dificuldade de encontrar os armadores que têm a mesma habilidade com forma que o carpinteiro às vezes tem com armação, entendeu? Claro, pessoal, né, entre aspas aqui, ó. Quando a gente está falando de uma obra pesada, de prédio e tal, o armador, ele é o cara que, imagina, ele vai armar aquilo ali tudinho. Então o cara ele é especializado em aço, beleza? Então não estou diminuindo, não. Ele tem a função dele, é importantíssima, e não é qualquer um que aguenta o tranco de ser um armador, não. E armador geralmente entende muito de projeto. Eu estou dizendo que ele é muito focado em uma matéria, que é o quê? A armação. Já o pedreiro e o carpinteiro, eles têm um leque um pouco maior. Só que muitas vezes eles não vão conseguir fazer uma armação que o armador faz num prédio, numa barragem, numa fundação pesada, tá? Só para deixar isso bem claro. Então, beleza. A montagem do painel também, é isso aí. A gente vai ficar entre carpinteiro e pedreiro. Fechou? Agora a gente passando para o chapisco. E aqui, pessoal, já começa a aparecer a questão das economias. Só isso aí.
já começa a aparecer a questão das economias. Quando a gente parte para o chapisco, você pode fazer o chapisco com ajudante, por exemplo, certo? Como é que eu faço nas minhas equipes? Muitas vezes eu pego aquele ajudante que está se destacando, que ele está se esforçando, e ele começa como? Claro, ajudando geralmente o carpinteiro a posicionar painel, né, a colocar um reforço. Só que quando vai para o chapisco, eu sempre sugiro que coloque o ajudante para aplicar realmente o chapisco, porque ele começa a ter muita noção de várias coisas com relação à estrutura. E assim, ó, no ponto máximo, o mais legal é quando você vê um ajudante que entra ali fazendo tudo quanto é serviço, né? Ele passa para o chapisco, ele passa para conferir a armação, ele começa a amarrar certinho, aprende ele a fechar uma forma e tal. Esses daí que eu promovo a serem chefes de equipe de montagem de painéis meus. Por isso que eu falei, eu mesmo formo a minha equipe dentro dos meus canteiros, tá? Tudo passando por onde? Passando pelo conhecimento, né? Eu tendo conhecimento, eu posso transmitir, tá? E aí a forma de transmitir é que é o detalhe, beleza? Então, na hora de fazer o chapisco, você pode trabalhar, por exemplo, com uma dupla de ajudantes, beleza? E aí, e a economia? Você já começa a economizar aqui. Por quê? Às vezes você vai fazer um chapisco aí de 900 metros quadrados, por exemplo. Imagina você colocar 2 ajudantes. O carpinteiro ou o pedreiro, ele pode estar fazendo já uma outra etapa. E aí você traz o ajudante para poder fazer a parte do chapisco, beleza? E agora a gente vai para o reboco, que é a nossa argamassa estrutural. Rodrigo, e a argamassa estrutural? Qual profissional que eu vou utilizar? Aí vai ter que ser pedreiro, certo? Tá vendo? Cada um na sua, né? Então, o carpinteiro geralmente não vai. Como é que eu posso dizer? Porque às vezes pode ter um carpinteiro aí e vai falar, não, eu faço e tal. Não, eu quero dizer assim, não é que não vai dar conta, mas, cara, você fazer tipo 1.100 metros quadrados de reboco com reboco a partir de 2,5 centímetros de espessura, rapaz, não é qualquer um, né? Tem a questão das taliscas. Lembra que eu falei prumo, esquadro? O pedreiro, ele tem que saber muito de prumo, esquadro e nível, porque ele que vai garantir que a parede vai ficar retinha depois, certo? Primeiro o carpinteiro vai travar ela, vai colocar no prumo, e ela vai desaprumar, quando a gente chapiscar, ela vai deformar um pouco, é normal, e depois vai ter que trazer ela de novo para o prumo. E esse profissional vai ser o pedreiro, certo? Então, para a etapa de argamassa estrutural, ou seja, o reboco, a gente vai trabalhar com o pedreiro, beleza? Geralmente, 2 pedreiros e um ajudante você pode trabalhar aí, tá? Então, eles vão render. Pode colocar mais para ir mais rápido, beleza, mas tudo tem que ser o cálculo do custo-benefício. Então, na argamassa estrutural, vai ter que ser o pedreiro, beleza? Aí, eu tenho o meu oficial. O que é meu oficial? Meu oficial, de novo, aquele ajudante que já foi subindo e aprendeu a montar painel, virou um montador especializado, é uma coisa. Tem aquele também que foi aprendendo reboco, virou meio oficial, que é o quê? É aquele cara que já sabe fazer, mas ainda não está no ponto de profissional, né? Como se fosse um estagiário, um trainee. Esse é o meio oficial que a gente fala. Então, o meio oficial ele pode ajudar. Então, pode ser assim, às vezes, um pedreiro, um meio oficial e um ajudante. Que aí o meio oficial faz um pouquinho de trabalho de ajudante e o pedreiro vai mais ali cortando, sarrafiando. Beleza? Então, é isso daí. E para a laje, Rodrigo, eu não coloquei a imagem, mas eu vou comentar da laje também. Na laje, no geral, também é muito legal fazer com o carpinteiro. Então, você está vendo que vai ser uma equipe muito enxuta, a equipe que pode fazer desde a fundação até a laje, inclusive, certo? Podem ser os mesmos, beleza? E o pedreiro, ele pode fazer uma laje? Sim, eu tenho pedreiro na minha equipe que ele monta a laje, beleza? Então, sem problema nenhum. Mas, de novo, é um pedreiro que também entende de carpintaria, beleza? No geral, os carpinteiros vão ter uma habilidade maior para poder montar a laje. Resumindo, então, pessoal, o passo 2, quais profissionais são necessários para a montagem dos painéis? No geral, carpinteiro, pedreiro e ajudante. Fundação, carpinteiro e ajudante. Montagem de painel, carpinteiro ou pedreiro e ajudante. Chapisco, eu utilizaria ajudante. E o reboco, pedreiro e ajudante. Beleza? Então agora vamos para o próximo passo. Então vamos lá, pessoal. O próximo passo é onde encontrar os profissionais, beleza? De novo, pessoal, nunca adianta a gente ser nem complexo demais e muito menos simplista demais, vamos dizer assim, né? Então não adianta você
saber agora quais profissionais utilizar, né, para poder montar os painéis, mas aonde contratar, né? Então você vai estar lá, às vezes você não tem experiência, está começando agora, não tem formação na área, como muitos dos meus alunos são assim. Então você, poxa, Rodrigo, mas e aí? Como é que eu encontro, né, um profissional, igual você está dizendo? Então a gente já sabe que vai ser carpinteiro, pedreiro e ajudante. Pessoal, simples assim. Como que a gente faz, tá? Quem é profissional do ramo? A gente vai sempre por indicação, na maioria das vezes, beleza? Então você vai chegar lá e, um exemplo, eu já tenho um pedreiro. Cara, você não conhece ninguém, um pedreiro para trabalhar, você não conhece um ajudante e tal. Claro que muita gente também já, de anos atrás, às vezes um cara tá precisando, pô, conheço o engenheiro Rodrigo, passo contato, sei o que lá. Isso é para quem já é da área, não é? Quem é da área aí sabe o que eu tô dizendo. É assim que funciona, tá? E quem não é da área? Onde eu vou encontrar esses profissionais? Pessoal, sempre tem. Ó, eu tô sendo assim, bem franco com vocês. Eu não gosto é, de reinventar roda, de coisa mirabolante. Eu não suporto isso, tá? Eu vejo muita gente, às vezes, querendo reinventar a roda, e não é assim. Na vida real quero construir minha casa de EPS, não conheço ninguém, agora estou confiante, já aprendi, sei como é que faz de fato, vou contratar o cara. Beleza. Onde eu vou encontrar um carpinteiro, por exemplo, um pedreiro? Então você vai chegar e vai perguntar, né? Então sempre tem alguém da família que já fez uma obra, sempre tem algum amigo que reformou não sei o quê. É aí que você vai buscar os primeiros, beleza? Não tem para onde correr, né? É o seu primeiro passo. Tudo está embasado no seu nível de conhecimento do assunto, por exemplo. Então, eu vou lá, eu trabalho há 17 anos com obra, tenho pós-graduação, já trabalhei em grandes construtoras. Então, eu posso trabalhar com qualquer pedreiro, com qualquer carpinteiro. Existem carpinteiros melhores, existem pedreiros piores um pouco que o outro, como em qualquer profissão, certo? Como um jogador de futebol, um é melhor que o outro, como um piloto, um é melhor que o outro, assim como os profissionais têm uma habilidade um pouco maior do que o outro. Isso é normal. Então, por isso, eu posso contratar qualquer profissional, porque eu já domino muito o assunto. E é assim que você vai conseguir, porque eu sei já o que pode estar acontecendo na sua cabeça, um questionamento assim, tá, mas e aí, eu vou contratar ele e aí você vai estar qualificado para conseguir treinar. Você já está aprendendo para que você possa, você sabendo o que você vai fazer, você consegue contratar o profissional. Qual profissional? Eu já ensinei e onde. Então, no primeiro momento, você vai pedir indicação. Sempre vai ter alguém que conhece, um que conhece, que conhece, que conhece. E aí, pessoal, é trazer, chamar a pessoa, conversar, dar oportunidade, se dá a oportunidade de conhecer um profissional e você conseguir passar para o profissional aquilo que você quer, de forma simples. Quem trabalha com obra é um pessoal geralmente muito bacana, pai de família, tá? A gente tem muitas histórias por aí, é muita lenda também, né? Mas, no geral, é tudo pai de família, você vai chegar para conversar, a pessoa está querendo trabalhar, você está querendo construir a sua casa, então você vai pagar, ele é o ganha-pão dele, você vai conseguir obter o seu objetivo, certo? E para que você consiga, igual eu sempre falo, com economia, você vai ter que fazer da forma certa, em formato de passo a passo. Então, cada um vai montando, né? Então, ou seja, eu venho, ensino você, é bem assim, eu te ensino como fazer, você ensina a contratar o profissional, você vai, contrata o profissional, e ele quer fazer também, ele precisa trabalhar, então ele vai se esforçar para fazer o melhor para que ele possa continuar trabalhando com você, que você possa indicar ele para alguém. Então esse é o ciclo normal. Então tá, você vai pedir uma indicação. Ó, conhece não sei o que lá? Muitas vezes o cara fala, ó, conheço um pedreiro. Beleza, pronto. É pedreiro? É. Pedreiro pode? Pedreiro pode. Esse pedreiro, ele já vai ter um ajudante. Você vai falar assim, olha, eu vou precisar de um ajudante também. Não, pode deixar que eu consigo. E aí você começa a montar ali a sua primeira equipe. Qual outra forma também? Você pode procurar no Google. Hoje em dia já tem muito pedreiro, prestador de serviço, que está no Google. Então, às vezes você coloca lá, carpinteiro João. E tem lá, você vai colocar na sua região e tal. E aí você vai chamar. Rodrigo, se eu conseguir uma indicação, já fecho com ele? Não, vai lá, conversa com a pessoa. Aqui eu vou dar uma dica importantíssima. Eu sinto muito os profissionais. Às vezes eu recebo uma indicação, vou conversar com o cara e vejo que não é o perfil que vai dar certo na minha construtora. Eu falo, putz, cara, não vai rolar.
o perfil dele não vai bater, então não é melhor não. E às vezes eu olho e falo, nossa, é esse daqui mesmo. Às vezes nem atinge alguns pré-requisitos que são necessários, mas às vezes assim a gente fala, não, é esse aí mesmo, traz ele, a gente vai preparar, vai treinar, né? Não tem problema. Assim você vai fazer também, né? Às vezes você vai chamar, lembra, o cara ele já vai saber prumo, esquadro e nível. Você vai dar as dicas de montagem. Ele, por si só, já vai saber ler um projeto, vai ter uma noção de obra, né? Todos eles têm. Então ali você vai começar a parceria e é assim, pessoal, é tentativa e erro, você não precisa se preocupar. Ah, não tá dando certo, você vai ter que trocar e vai treinar o outro. Não deu certo, vai ter que trocar e treinar o outro. É assim que eu faço na minha construtora. E é assim que você vai fazer para você mesmo. Fechou? Então vamos lá. Quarto passo. Aqui é bem legal, olha só. Dicas de como treinar a minha equipe. Esse daqui é assim, tudo é sequencial, igual eu falei, né? Tudo é passo a passo, não tem jeito. Essa aula aqui é mais teórica mesmo, viu, pessoal? É mais conversa mesmo, tá? Não tem muito desenho, muita explicação técnica, mas vai ter vídeo, beleza? Então vamos lá. Para você treinar a sua equipe, sua primeira equipe, ou você que já trabalha no ramo e vai passar, vai migrar para o EPS igual eu fiz lá atrás, eu era da convencional, fui para o EPS. Primeira coisa, tem que dominar o conteúdo. Quando eu falo dominar, você precisa entender o conteúdo, certo? Não é de forma superficial. Vou dar um exemplo. Você tem que saber como compactar, de fato, porque tudo vai levar a uma consequente obra rápida, econômica, segura, etc, 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 beleza? Então, a primeira coisa, dominar o sistema, o conteúdo. Você precisa saber de cabo a rabo, revisar conteúdo, beleza? Ir de frente para trás, de trás para frente, pega a apostila e por aí vai, beleza? Porque com o conteúdo dominado, você precisa entender o que você está fazendo. Rodrigo, eu preciso ter um nível de engenheiro. O que é nível de engenheiro, né? Vamos colocar isso. O engenheiro, ele faz o cálculo estrutural, ele faz, né? Que no caso, eu calculo minhas fundações, sou eu que calculo o painel, eu calculo tudo, né? Mas não é assim. Por exemplo, instalações hidráulicas eu não calculo. Instalações elétricas eu não calculo. Então eu contrato quem calcula. Normal, isso é comum, tá? Então você vai poder contratar, vai contratar o cara da fundação. Ó, preciso de um projeto aqui de fundação. Então, você não precisa ter medo de nossa, mas eu não sei calcular. Não, alguém vai calcular por você. Mas você precisa saber o que você quer calcular. E é aí que tá. Beleza? Painel, mesma coisa, né? Então você vai aprender qual painel que é naquele lugar. Só que aí você vai contratar alguém que vai posicionar ele lá, que é isso que eu estou ensinando agora. Fechou? Só para vocês entenderem como é que funciona. Então, com o conteúdo dominado, treine a equipe conforme a obra avança. Faça treinamento durante a etapa. De novo, treine a equipe conforme a obra avança. Então, o treinamento da sua equipe é o seguinte: obra, pessoal, não funciona você chegar e dar uma pré-lição e simplesmente fazer assim: atenção, a montagem do painel você vai posicionar no canto, bababá, vai sair com reforço, vai dar o ponto, não sei o que lá, certo? Tá, show de bola. O cara vai virar as costas e vai esquecer. Aí você vai sair. Quando você voltar, tá tudo errado. Aí você vai falar que a culpa é do cara. Entende a diferença? Então, você tem que treinar conforme a obra vai avançando, né? Etapa por etapa. Agora eu vou fazer terraplanagem. Você vai lá e vai treinar a terraplanagem, vai explicar como você quer, como que é a compactação, qual é o nível de compactação, como você vai conferir que realmente está compactado, como analisar uma sondagem, etc, etc. Beleza? Depois, a gente vai para a fase de fundação. Na fundação, aí você vai treinar para fazer a parte de fundação. Por exemplo, fundação, como passar as instalações hidrossanitárias no radier. Tem detalhe construtivo para isso. Então você vai ter que mostrar qual é a altura da brita, qual o tipo de brita, tudo você vai passar, né? Para quem vai executar, para que você atinja o que a gente está dizendo que você vai ser capaz de atingir. E assim por diante você vai entrar nos painéis. Então você vai treinar a cada etapa, beleza? Não vai chegar lá e vai ensinar tudo e vai embora. Não, vai ser a cada etapa, tá? Outra coisa fundamental é o acompanhamento constante. O que é o acompanhamento constante, pessoal?
vai ser a sua primeira obra, procure estar na obra o máximo que você puder, tá? Se puder ir todos os dias, vá todos os dias. Como é que é nas minhas construtoras? Eu tenho tempo de ir em todas as obras todo dia? Eu não tenho tempo. Mas, pelo menos em uma obra eu vou por dia. Às vezes eu pego um dia e só fico visitando obra, então eu consigo ir em todas. Então, assim, o acompanhamento é fundamental. Agora, as primeiras obras, a primeira em especial, eu fiquei praticamente dentro do canteiro o tempo todo. Por quê? Você vai lá, como é que é a terraplanagem? O cara faz, opa, tá tudo certinho, o cara aprendeu. Agora vamos para a fundação. Então você tem que acompanhar, o acompanhamento em cima e constante, ele é fundamental, tá bom? Então é isso, ó. Dominar o conteúdo, você vai treinar a sua equipe conforme ela avança e você vai acompanhar a obra de perto, beleza? Agora eu vou colocar alguns vídeos para vocês terem uma ideia, né, de como uma explicação dentro do canteiro, beleza? Vamos lá. O vídeo 1 e o vídeo 2 é a respeito de montagem de painéis. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Então aqui, você está com o seu projeto de marcação. Supondo que esse banheiro ele tem 1,5 m aqui de largura, então você vai deixar 1,55 de painel, porque vai crescer 2,5 mais 2,5, tá? Essa é a medida padrão para poder marcar, tá bom? Certo? Olha só agora, imagina que eu mostrei esse vídeo para vocês, agora eu estou dizendo para você, olha, vou dar o contexto agora. Esse vídeo que eu vou mostrar para vocês, eu não dei contexto, agora eu vou dar o contexto. Pessoal, esse vídeo que eu vou mostrar para vocês, eu vou ensinar que na hora de você colocar o painel, é necessário deixar uma certa folga. O que isso quer dizer? Supondo que eu tenho um banheiro, eu vou fazer o desenho aqui. Supondo que eu tenho um banheiro lá na planta, deixa eu pegar a régua. O outro desenho ficou horrível, peço até desculpa para vocês, viu? Aqui, ó. Então, eu tenho um banheiro, beleza? Bem simples, tá? Aqui a porta. Supondo que aqui, ó, hoje tá na moda, né? 2 chuveiros, tá? O meu também tem 2, tá? É moda, mas é legal pra caramba isso daí. Então, vamos lá, ó. Certo? Agora, qual é a medida que tem esse banheiro? Olha aqui, ó. Vamos fazer deixa eu fazer aqui, ó, o painel. Olha lá, ó. Beleza, pessoal? Deixa eu puxar mais para perto. Ó. Então a gente tem aqui, ó, painel, painel, painel. O que eu estou ensinando nesse vídeo aí? Estou ensinando a vocês que existe uma folga que precisa deixar na hora de montar o painel. Nossa, Rodrigo, como assim? Vou ensinar para vocês. Aqui, ó, a gente tem uma cota, ó. Vou colocar em vermelho que aí fica bem claro. Isso aqui chama cota. Está dizendo que essa distância entre uma parede e outra, a gente fala de dentro a dentro. É bem óbvio de entender, certo? De dentro a dentro. Tem 4 metros. Beleza? Isso aqui é fictício, só para vocês entenderem, beleza? Tem 4 metros. O que eu estou ensinando naquele vídeo? Estou ensinando que você precisa deixar uma folga de 5 centímetros, ou seja, 2 centímetros para cada lado. Por quê? Porque a gente tem a argamassa estrutural, que ela é espessa, né? No geral, ela é a partir de 2,5 centímetros. Então, para que você atinja o tamanho que está pedindo lá no projeto de arquitetura, você precisa deixar um pouco maior. Então, a gente vai deixar com 4,05. Fechou? É uma folguinha. Isso vai variar de sistema para sistema, de projeto a projeto. Isso aqui é só uma forma ilustrativa, beleza? Não vai chegar, pegar o seu projeto agora, ir lá pro canteiro e sair dando folga tudo desse jeito aqui, que vai dar tudo errado, beleza? Porque o radieiro, ele tem que ser pensado nisso aqui também, tá? Precisa entender essa questão dessa união entre um e outro, tá? Você vai fazer o radieiro tem que estar pensado para esses detalhes aqui, tá bom? Tô deixando bem claro, tô ensinando como funciona, tá? Agora, olha só. Ou seja,
Para um vão, eu estou deixando 5 centímetros de folga. Entenderam agora? Agora eu vou colocar o vídeo de novo. Olha como vai mudar a sua visão a respeito do vídeo. Então aqui, você está com o seu projeto de marcação. Supondo que esse banheiro ele tem 1,5 m aqui de largura, então você vai deixar 1,55 de painel, porque vai crescer 2,5 mais 2,5, tá? Essa é a medida padrão para poder marcar, tá bom? Legal, né? Tá vendo como você já enxergou o vídeo de outra forma, entendeu? Isso daqui, pessoal, é o famoso... Ó, perfil simplificado, beleza? É assim que eu ensino, perfil simplificado. O que é o perfil simplificado que eu acabei de falar para vocês? Tá vendo que eu fui lá, mostrei o vídeo para vocês. Ó, dá uma olhada nesse vídeo. Você, nossa, marcação, folga de 5 centímetros, agora volta aqui. Isso aqui significa isso. Agora volta lá. Aí você volta lá. Você fala, nossa, realmente, entende? Então, é assim que tem que ser o ensino para você aprender a montar de forma de passo a passo, desde a fundação até a laje. Tem que ser tudo assim. Tá vendo como vai mais profundo? Né? Claro que precisa de mais tempo, óbvio. Mas vocês estão conseguindo entender o que eu estou querendo dizer? Então, é assim que você tem que aprender. Não é só colocar o painel no lugar e aceitar o valor que estão passando para vocês, beleza? E é assim que você vai treinar a sua equipe, entendeu agora? Se você aprende desse jeito, você vai lá, lembra que eu falei? Como é que era o meu método que eu falei lá na aula número 1? Eu montei um método, porque não tinha informação na internet, então eu que bolei isso aqui é meu. Então eu fui lá, montei todas as etapas da obra desse jeito, tintim por tintim, todos os detalhes, e eu ia para a obra e ensinava assim a minha equipe. Entende? Daí vem o sucesso. Daí você consegue realmente extrair o que precisa. Vamos seguir, só para vocês entenderem, né? Então, isso daí, agora eu vou mostrar o segundo vídeo, também com relação à montagem de painéis. Olha só, legal. Ó, com o painel já nos arranques, também nos pontos, os arranques, eles já tem que estar no prumo, porque senão depois vai te dar muito trabalho para conseguir aprumar o painel, tá? Então você já coloca o arranque no prumo, põe o painel, então a gente faz o canto, dá uma travada com arame, no prumo também, você não vai travar ainda com os cantos. Tá vendo como a gente tá aqui agora, ó? Olha lá, ó. Escorou ali atrás com a tábua mesmo. Isso é só para soltar a montagem, você pode colocar pau de escora, tá? Isso não tem um padrão definido. Mas olha como ele já fica alinhadinho. Olha esse do meio, só de colocar ele travado nos arranques, ó. Beleza. Agora, e essa explicação aí? Vamos lá. Pôr arranque, né? Colocar no prumo para que possa alinhar os painéis, travar com madeira. E aí, como é que faz? Olha só. Lembra que eu falei para vocês aqui, ó? Falei que o profissional precisava entender de prumo, esquadro e nível. Nesse caso, a gente vai falar especificamente do prumo. Imagina, aqui, ó, eu coloco o arranque, certo? Vocês viram que o arranque é aquele ferro que vai aqui, ó. Ele vai assim, ó. A gente vai ter um radier, né? Tá aqui, ó. O arranque, ele vai na base do radier, tá aqui, ó. Olha lá, ó. E é o que possibilita a montagem do painel, né? Olha lá, o painel vai aqui, ó. Sobe, sobe, símbolo de continuidade, beleza? O bom e velho arranque, vocês encontram várias informações na internet, por aí, só que geralmente desencontravam. Só que, qual é o detalhe daí? Eu também ensino de uma forma assim, são dicas que eu vou passando, são dicas extremamente valiosas de macetes de montagem, tá? Por que eu coloco isso aqui justamente na hora onde vocês estão aprendendo a treinar a equipe de vocês? Porque nesse momento eu também estou treinando vocês. Vocês concordam comigo? Então,
Isso aqui é um treinamento, né? Então eu estou mostrando para vocês como é que é. Então é assim que vocês vão replicar, né? De novo, né? Eu sei que eu estou sendo um pouco repetitivo. Você sabendo o que você está ensinando, é a base de tudo, tá bom? Então vamos lá. A importância dele deixar esse arranque no prumo, ó. Aqui, ó. A bolinha, deixa eu ver, olha lá, ó. Beleza? Então ele vai deixar ele no prumo para quê? Para garantir que depois o painel também esteja alinhadinho, beleza? E lá eu comentei também a respeito de colocar madeira, de fazer escoramento, que pode ser com tábua, etc. Olha aqui, ó. Continua o painel aqui, ó. Coloquei o painel lá no lugar. No primeiro momento, a gente pode vir aqui assim, ó, e colocar uma tábua ou um pau de escora aqui, ó. Só para esse painel não ficar balançando, entendeu? Então agora imagina você chegando e ensinando dessa forma, certo? Vamos voltar lá pro vídeo. Eu não vou colocar ele inteiro, mas vamos lá. Ó, com o painel já nos arranques, também nos pontos, os arranques, eles já... Eu também falo a respeito do arame, né? Então aqui, ó, vai dar o pontinho para travar na tela. Verdade. Então, aqueles pontinhos é o que vai unir a tela do EPS no arranque. Tipo isso aqui, ó. Aqui e aqui, ó. Supondo que esse aqui é o arranque, né? Olha aqui, ó. Supondo que ele não tem o L, tá? Ele é só reto. Ele vai estar aqui, vocês viram lá no vídeo, né? Então é o que vai unir o painel na fundação. Beleza? Então agora eu vou colocar de novo aí para vocês darem uma olhada. Ó, com o painel já nos arranques, também nos pontos, os arranques eles já tem que estar no prumo, porque senão depois a gente dá muito trabalho para conseguir aprumar o painel, tá? Então você já coloca o arranque no prumo, põe o painel, então a gente faz o canto, dá uma travada com arame, no prumo também, você não vai travar ainda com os cantos. Tá vendo como a gente tá aqui agora, ó? Olha lá, ó. Escorou ali atrás com a tábua mesmo. Isso é só para soltar a montagem. Você pode colocar pau de escora, tá? Isso não tem um padrão. Show de bola, né, pessoal? Então tá vendo como você já começa a abrir, nossa, já vai expandindo a cabeça. Agora, imagina, pessoal, isso daí para todas as etapas, né? Para terraplanagem desse jeito, para fundação desse jeito. Instalações, tem vários detalhes construtivos, né, para não entupir de massa, porque aqui a gente faz o chapisco, isso aqui vai ficar cheio de massa em cima. Então tem vários detalhes construtivos para não entupir o cano, né? Outra coisa, tá vendo que ele é assim, ó, para garantir que isso aqui vai ficar correto na sua parede. Imagina, cada passinho mesmo, um por um, instalação elétrica, você aprender da forma do perfil simplificado. É assim que aí, tá vendo como aí você já começa a ter confiança e falar, não, poxa, aí dá, assim vai. Você é capaz, desse jeito aí você vai conseguir. Eu sei que se eu chegar para te ensinar a montar uma obra do nada e sair falando de coisa técnica, você já tem noção do que é prumo, esquadro e nível. Tem um monte de engenheiro no mercado que não sabe o que é isso. O cara não consegue, não entende, vai para a obra e não sabe o que é. Se não tiver um mestre lá para fazer, não tiver um carregado, um pedreiro ou até um ajudante, o cara tá ferrado. Então, tá vendo como já começa a desmistificar as coisas, né? Simplificar tudo. Vamos lá. Agora eu vou mostrar... Opa, deixa eu lembrar, né? Agora eu vou mostrar o chapisco, tá? Então vamos mostrar o chapisco agora. Legal. Então, vamos lá. Olha só. Quando eu voltar ao vídeo, você vai reparar algumas coisas que eu vou falar agora. Ali existe uma caneca, né? A caneca que você vai aspersar a argamassa
na parede, tá? Projetar ela. Então aqui é uma caneca específica, é uma coisa. Ele está sendo pressurizado, então tem um compressor lá, certo? Esse compressor tem um tipo, tem uma potência, é elétrico, ou é a gasolina, pode ser também, tá? Mas no geral vai ser elétrico. Outra coisa, quando ele joga a argamassa, ela bate e cai um pouquinho. Ou seja, isso daí chama textura da argamassa, certo? É o ponto, é a tal da receita, beleza? Ele vai fazendo movimentos com ela. Então, esses movimentos têm que ser feitos de forma correta. Existe a cura, existe a conferência para ver se ele tá bom ou não tá. Entende? Olha só, a receita que eu falei para vocês tem que ter uma quantidade correta de areia, específica do aditivo, o aditivo específico e quantidade de água e quantidade de cimento, beleza? Para que ele fique, daquela forma. Por quê? O que é o chapisco? Ele é a união, ele é o que vai garantir que a argamassa estrutural, que é a nossa estrutura, fixe no isopor. Beleza? E ele já é estrutura, tá? Então tem que ter muito cuidado com isso daqui. Agora eu vou voltar pro vídeo, repara os detalhes que eu falei para vocês. Vamos lá. Tem um outro detalhe, a espessura do chapisco também tem que ser padronizada, ela tem que cobrir de uma determinada forma. Então, ou seja, olha como eu estou passando para vocês. Vocês olham aquele vídeo e eu complemento com esse monte de informação, beleza? Então, voltando lá no nosso roteiro, também para eu não me perder, que é bastante coisa. Então, exemplos de detalhes de como ensinar. Então, é assim que você vai aprender, né? Você está aprendendo e é assim que você vai repassar, né? Nada mais simples do que isso, beleza? E quando chegar, até coloquei montagem da laje, quando chegar na laje vai ser a mesma coisa, né? Agora, quando chega na laje, se você contratando um carpinteiro e tal, esses caras já fazem a laje convencional. Aí, pessoal, por isso eu defendo você utilizar, não é que eu não vendo, eu não sou representante de laje convencional, não sou defensor de nenhum tipo de tecnologia que, nossa, eu não sou, não tem essas coisas, né? Não tem ideologia da construção, não é isso. Só que eu sei o que você vai encontrar no mercado, tá? Eu tô há 17 anos, eu sei o que você vai encontrar lá no campo, né? E eu sei que quando você for contratar um profissional, que você falar da laje de EPS, o cara não vai entender, às vezes vai ficar com medo, você vai ficar com medo e geralmente é mais caro, tá? Então por isso que se você vai chamar qualquer profissional, ele vai saber montar uma laje pré-moldada, entende? Porque aí, você aprendendo todas as etapas, estando com o seu reboco pronto, você vai chegar à montagem de laje. E ele, por si só, já vai entender. Ele mesmo fala, tá, vai ser assim. Você tem que aprender que existem direções. Um detalhe, a laje, né? A laje pré-moldada, hoje não tá aqui, eu acabei levando para fazer um treinamento. A laje pré-moldada, ela apoia de um lado no painel, apoia do outro no painel, tá? Ela é pré-moldada porque ela vem da obra já pré-moldada, né? Então, você vai apoiar nessa parede aqui. Vou fazer um desenho. Vamos explicar esse negócio direito. Vamos lá. Deixa eu ver onde eu vou aqui. Acho que aqui embaixo cabe. Eu tenho painel aqui. Deixa eu ver. Aqui dá. Eu tenho painel aqui. Eu vou exagerar um pouquinho para vocês enxergarem. E eu tenho painel aqui. Estou dando uma corridinha, só para não ficar muito longo, né? Muito técnico, tá bom? Olha lá, ó. Então tem o painel do lado, tem o painel do outro. Quando eu vou apoiar a laje, ela vai apoiada nos dois lados, pessoal. Então vai aqui, ó. Certo? Aqui, ó. Olha lá a nossa laje. Olha lá, ó. Então ela tá apoiada aí. Claro que existem vários detalhes construtivos aí. Só que aí é o seguinte, para que lado vai essa parede que vai receber a laje? Ela é um tipo de parede. Às vezes, no meio do caminho, tem uma parede, né, de um determinado ambiente. Vou pôr ela em azul só para diferenciar. Aqui, ó. Certo? Então, às vezes, aqui no meio tem uma outra que ela não vai receber muita carga, porque a carga está chegando aqui e aqui. Lembra que eu expliquei para vocês? Que a gente tem aqui ó, um peso. Opa, desculpa.
Aqui, ó. Tem um peso, ele vai fazer isso e vai fazer isso, lembra? Então, elas vão receber muita carga. Aqui, muitas vezes não vai receber um pouquinho, mas quase nada. Então, por isso que eu falo, aí tá a questão de você entender, pegar um projeto, dissecar o projeto, da forma do perfil simplificado, eu mostro passo a passo, ó, aqui vai esse painel, ali vai aquele, talvez vai precisar de um pilar, como unir o pilar lá, tá? E aí você aprende isso e você repassa isso de forma simplificada também. E foi assim que eu consegui tornar a minha empresa referência em montagem, porque eu preparei quem realmente monta, que são os profissionais do campo, são as minhas equipes. Beleza? Então é assim que você vai montar a sua também. Beleza? É assim que você vai repassar o seu conhecimento. Beleza? Então é isso, pessoal. É assim que você vai treinar a sua equipe no canteiro. Tá vendo como eu imagino, né, que vocês já falam, nossa, então não é... Agora, se faça a mesma pergunta, onde eu vou encontrar uma equipe? Tudo passa por você. Se você se qualificar, você vai conseguir encontrar equipe, você vai estar livre, vai estar preparado, você sabendo todos os detalhes construtivos, pessoal, sabendo como que vai o painel de fato, como que é a construção dele, eu pego o projeto, abro um projeto e vou mostrando, ó, esse painel aqui, com a planta em AutoCAD, você vai assistindo e eu vou fazendo desenho na hora e comentando, entendeu? Ó, aqui é assim. Se você já tiver um orçamento pronto, você enviar esse orçamento, quando você retornar, você vai ter outra visão a respeito dele. Então você vai estar capacitado para comprar os painéis de forma correta, você vai saber quanto que vai utilizar de cimento e areia de verdade, e você vai conseguir contratar a equipe. Sabe qual laje que você vai pagar menos, como é a montagem, sabe qual tipo de fundação. Então, ó, pronto, aí você já está no caminho certo, certo? Então vamos lá. E aqui, ó, dicas de como gerenciar a minha equipe. Isso daqui também é importante, assim como todos os temas da primeira aula e todos os temas da segunda, assim como vai ser a mesma importância no tema da terceira aula, certo? Tem que ser um conjunto de coisas, por isso que é uma jornada, né? Então vamos lá. Você deve dominar o conteúdo, óbvio, né? Não vou mais falar a respeito disso. Como se comunicar com a equipe, explique o contexto da etapa e onde ela se encaixa no todo. Um exemplo do traço, tá? Eu vou comentar com vocês, e a quantidade de pessoas por etapa. Beleza. Então vamos lá. Como se comunicar com a equipe, certo? Igual eu falei, pessoal, você vai tem muita visão errada com relação ao mundo da construção civil. Deixa eu abrir de novo. Tem muita visão errada, tem muito mito, né? E tenho certeza que tem vários parceiros aqui que são da obra, que são do canteiro, né? Tem engenheiro, tem arquiteto, tem você que quer construir sua casa, tem investidor. Então tem muita gente que não tem o contato de dentro, mas você que está aí, que é do campo, do canteiro, tem muita gente também que me assiste. Se isso tudo é pai de família, é o cara que está cheio de sonho, quer virar empreendedor, vai virar um empreiteiro, vai virar mestre de obra. Então, assim, a comunicação que você vai ter como o profissional que você já está acostumado a trabalhar aí no seu ramo, por exemplo, né? Então você tem aí os parceiros, né? Cada um executa um tipo de coisa. Então, por exemplo, você, sei lá, você é da área você é funcionário público. Então, na sua repartição lá, tem o chefe, normalmente. O chefe, ele é o dono do saber, ele é o melhor de todos? Não, ele só está ali exercendo um momento de liderança, porque ele sabe um determinado tipo de coisa e outros sabem outras. Então, às vezes você é o cara que sabe coordenar um pouco melhor, o outro sabe executar melhor, né? Então é isso daí. Então a sua visão vai ser do parceiro do seu trabalho. Porque quem está lá no canteiro de obra para você, não é assim, estou pagando, eu quero. Não é assim que funciona, tá? Já foi assim lá atrás. Não é, são parceiros, né? Então é uma troca, né? E é uma troca mesmo. Então você vai chegar e vai ser um convívio de amizade, né? Então ali todo mundo vai trabalhar em prol da obra, tá? Em prol, se a obra acabar rápido e for uma empreitada, o cara ganha, você ganha. Entende? Então todo mundo só quer o melhor. Então eu vou dar para exemplificar isso, para ficar mais fácil,
Eu vou dar um exemplo do traço, então, que é a tal da receita do bolo, né? Então você vai chegar lá, por exemplo, chegou na obra, você não tem experiência nenhuma com obra. O pedreiro que vai fazer esse reboco, ele vai, na cabeça dele, vai ser igual ao que ele está acostumado. Ah, um reboco normal. E não é. Então como é que você vai explicar isso para ele? Você vai chegar na obra, né? Por isso que eu falei que tem que estar no pé da obra. Vai chegar e falar assim, ô pedreiro, tudo bom? Beleza, senhor João, tal. Senhor João, é o seguinte, esse traço aqui o senhor vai usar, ó, é um pouco diferente do convencional, porque é estrutura, e aí entra nisso aqui, ó. Explique o contexto da etapa e onde ela se encaixa no todo. Tá? Isso é fundamental, tá? É assim que eu ensino e é assim que vocês vão ensinar. Então, ó, como se comunicar com. Então, explique o contexto da etapa. Então, voltando lá para o traço. Então, você vai chegar e falar assim, senhor João, esse traço aqui é diferente, né? Ele vai usar um pouco mais de cimento, a areia vai ser uma determinada areia, tem esse aditivo aqui, ó, que o senhor tem que usar. Ele já sabe que tem que usar, mas ele não sabe a quantidade que você vai usar para esse sistema construtivo, tá entendendo? Então você vai chegar e vai explicar numa boa. Olha, esse aqui é o tipo de cimento, eu vou comprar sempre desse. Por quê? Tem que ser ele. Eu vou usar uma determinada fibra. Às vezes você pode ter até um. Ah, mas isso aí não, precisa não. O pessoal costuma às vezes falar isso. Você vai falar assim, não, eu entendo, mas para a gente, né, por a garantia do meu painel, às vezes nem é, mas não, para garantir, eu preciso que coloque e tal, né? Não, então tá bom, o senhor vai ver que vai ficar melhor tal. E aí você vai passar, né? Quanto? Ó, de novo, eu gosto de ensinar como. Eu não sou muito fã de levar um balde medidor para a obra, que é o correto, só que você vai virar as costas e o cara não vai usar. Então, eu prefiro ensinar logo a forma que a gente faz no dia do canteiro de obra, sem enrolação, né? É igual aqui, minhas aulas é tudo desse jeitão aqui. Quem é a primeira vez que está assistindo, eu vou, troca, erra um pouquinho ali, isso é normal. O foco é o conteúdo. Então você vai chegar e ó, vai separar um copinho, eu ensino. Ó, pega um copinho assim, você vai pôr tanto do copinho. Né? E a água você vai começar com a lata com tanto, mas depois se precisar de mais um pouquinho, você joga lá um pouquinho e nota, dá uma olhada nisso aqui. Porque na vida real do canteiro de obra é assim, então você vai ensinar dessa forma para ele, certo? E dando o todo, você vai explicar o quê? O que é dar o todo, dar o contexto? Olha, porque isso aqui é estrutura, não é só aquele reboco para deixar a parede lisa. Então o cara vai entender, falar, pô, que da hora, né? Que legal. E aí, por exemplo, você vai colocar um reforço, pô, não custa você explicar, você tem que treinar a sua equipe. Então eu vou fazer um reforço aqui, ó, fazer um reforço em L no cantinho. Ó, você não vai chegar assim, não vai chegar só pro ajudante e falar assim, dobra lá 500 desse aqui. Não faz isso, não é assim que funciona. No meu ponto de vista. Você vai chegar e falar assim, ó, vem cá, preciso dobrar uns ferrinhos, ele tem. Você vai dobrar 10 centímetros aqui, tanto ali, não estou dizendo que é isso, tá? É só um exemplo. E quando estiver pronto, eu preciso que coloque aqui, ó. Aí o cara fala, ah, legal, você sabe para quê? Porque isso aqui vai evitar fissura, né? No futuro e tal. Então você vai dar um pontinho de arame, pega o arame lá, vamos fazer aqui, aí coloca e tal. Fechou? Você pode fazer em todos, por favor? Pronto. Entende? A comunicação é assim que funciona. Então isso vai deixar a sua equipe tranquila, vai sentir firmeza no seu gerenciamento, e você também vai se sentir bem e ver que a equipe está trabalhando com vontade com você. Beleza? Então, pessoal, para a gente finalizar, quantidade de pessoas por etapa. Isso daqui também é incrível. E assim, no geral, tá? Pode mudar, você pode ter os seus quantitativos, mas é o seguinte, no geral, a quantidade de pessoas por etapa. Fundação, você vai trabalhar com 2, né? Quando chegar na hora da montagem de painéis, 2. Quando for fazer o chapisco, 2. Quando for fazer o reboco, pelo menos 3. Quando for montar a laje, instalações. Instalações pode fazer com 1, tá? Um só consegue fazer, não precisa de ajudante. Que aí você vai contratar só um profissional. E para passar as mangueiras pode ser um ajudante. E quando chegar na laje, de 2 a 3. Você tá vendo? Por etapa. Agora imagina, se você é um investidor, pensa comigo, ou você vai construir sua própria casa. Se você não tiver com a pressão daquele prazo, você pode trabalhar com 2 do início ao fim, só para vocês terem uma ideia. Beleza? Claro que você vai ter que, né, honrar com os seus compromissos de prazos.
Então você vai ter que dimensionar a sua equipe para aquele determinado prazo que você combinou. Mas caso você tenha mais tempo, isso daí você vai levar. A minha casa eu fiz dessa forma, eu levei com 2, porque eu falei, cara, eu vou segurar um pouco, vou com esses 2 mesmo, acabei economizando, beleza? Então olha só, pessoal, antes da gente finalizar, quero informar vocês que na sexta-feira, durante a nossa aula, eu vou trazer uma oportunidade show para vocês, beleza? No meio da nossa aula, que vai ser comprando as primeiras placas de GPS, tá? Vai ser uma aula fundamental para você trazer todo o contexto que a gente está fazendo aqui, está apresentando na jornada. Então você vai pegar toda a parte técnica, você vai aprender a montar a equipe e durante essa aula eu vou trazer uma oportunidade top pra caramba, beleza? E você vai aprender a comprar, né, as suas primeiras placas, né? E é o que eu falo, é isso que vai tornar você independente, para não ficar refém de vendedor de placas. Por isso que eu não sou vendedor de placas, tá? Não é nada contra, pessoal, não tem nada a ver. Mas você que está buscando a economia que você está buscando, eu estou aqui para te ensinar isso, tá? Construir com segurança na metade do tempo e 30% mais barato. E você não vai conseguir isso tendo que aceitar só um painel, só uma marca. Não, você tem que fazer orçamentos, eu vou ensinar como é que faz certinho, tá? Mas eu vou apresentar uma oportunidade muito legal. Fechou? Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha somado para a caminhada de vocês. Eu espero todo mundo na sexta-feira, tá? Vai ser uma aula incrível, beleza? Um abraço, pessoal.